Hoje vamos além das histórias oficiais da guerra. Os desfiles, os monumentos, os livros didáticos limpinhos. Vamos explorar as verdades ocultas, a dor das pessoas comuns, as tragédias que não se encaixam na narrativa heróica. A história muitas vezes nos dá nomes, datas e batalhas, mas deixa de fora a experiência vivida, o medo, a perda e a resiliência daqueles pegos no fogo cruzado. A verdadeira história da guerra é encontrada nas memórias dos sobreviventes, em cartas e conversas sussurradas, não nos discursos dos vencedores. São as histórias dos silenciados e esquecidos, cujo sofrimento era inconveniente para o orgulho nacional. Para entender verdadeiramente a guerra, devemos cavar abaixo da superfície, buscando os fragmentos que revelam seu verdadeiro custo. A guerra não é apenas sobre estratégia ou fronteiras, é sobre vidas quebradas e refeitas. Ouvir essas histórias ocultas é um ato de empatia, um reconhecimento de nossa dolorosa e compartilhada humanidade. Vamos começar ouvindo o que a história tentou esquecer. Alguns dos crimes de guerra mais sombrios são aqueles cometidos contra civis, especialmente mulheres usadas como armas para aterrorizar e destruir. No pós-Segunda Guerra Mundial, milhões de mulheres alemãs sofreram estupros em massa, um trauma enterrado em silêncio e vergonha por décadas. Essa violência não foi exclusiva de um lado. Ao longo da história, os corpos das mulheres foram tratados como espólios de guerra. As sobreviventes eram frequentemente culpadas, ostracizadas e deixadas para carregar sua dor sozinhas, enquanto as nações ignoravam esses crimes para proteger seus mitos heróicos. O silêncio em torno de tais atrocidades é uma segunda violação, apagando as vítimas da memória coletiva. Quebrar esse silêncio é essencial, não apenas por justiça, mas para confrontar a brutal realidade da guerra. Quando ignoramos essas verdades, permitimos que o mito de uma guerra limpa persista. Reconhecer esses crimes nos força a encarar todo o espectro da crueldade humana que a guerra desencadeia. Somente ouvindo podemos esperar evitar que tais horrores se repitam. A imagem do soldado é frequentemente branca, masculina e heróica, mas isso apaga milhões que lutaram bravamente e foram esquecidos. Soldados negros, como o 304º Batalhão de Balões de Barragem na Normandia e tropas coloniais da Índia em Dunkerque, arriscaram tudo por países que lhes negavam igualdade. Após a guerra, seus sacrifícios foram minimizados ou apagados, suas histórias deixadas de fora da memória nacional. Mulheres também serviram como pilotos, espiãs e combatentes da resistência, mas seu heroísmo foi descartado como uma exceção. Essas omissões não foram acidentais, elas refletiam os preconceitos da época. Reconhecer esses heróis esquecidos é mais do que corrigir a história. É sobre entender a verdadeira e diversa natureza do sacrifício. Ao contar suas histórias, honramos a coragem em todas as suas formas. A memória da guerra deve incluir todos que pagaram seu preço. A guerra devasta não apenas pessoas, mas o próprio planeta. No Vietnã, o agente laranja destruiu florestas e envenenou a terra por gerações. No Laos, bombas não detonadas ainda matam décadas depois. As cicatrizes da guerra estão gravadas na terra. Crateras, solo tóxico, ecossistemas arruinados. Bombardeios e testes nucleares deixaram regiões inteiras inabitáveis, contaminando terra e pessoas por gerações. Essas feridas ambientais não são efeitos colaterais. Elas são centrais para o legado da guerra. A destruição da natureza alimenta a pobreza, o deslocamento e conflitos futuros. Quando contamos o custo da guerra, devemos incluir a própria terra. O legado tóxico das guerras de hoje assombrará as gerações de amanhã. Quando as armas se calam, o sofrimento continua, milhões são forçados a fugir, tornando-se refugiados, com nada além de perda e incerteza. O deslocamento significa deixar para trás lares, comunidades e identidade, apenas para enfrentar novos perigos e preconceito em outro lugar. As cicatrizes psicológicas da guerra, trauma,
ansiedade e luto são invisíveis, mas duradouras, especialmente para crianças. A guerra destrói economias, escolas e hospitais, dilacerando o tecido da sociedade. Reconstruir não é apenas sobre tijolos, mas sobre restaurar a esperança e a confiança. Civis, especialmente mulheres e crianças, carregam os fardos mais pesados, lutando para sobreviver, manter as famílias unidas e encontrar a normalidade em meio ao caos. Sua resiliência é frequentemente ignorada nas grandes narrativas de guerra. Para entender o verdadeiro custo da guerra, devemos olhar para campos de refugiados e lares despedaçados, não apenas para campos de batalha. A luta pela sobrevivência continua muito depois que a guerra é declarada encerrada. Soldados não são apenas heróis ou vilões. São seres humanos lutando com medo, dever e compromisso moral. O medo é constante no campo de batalha, moldando cada ação e decisão. Para lidar, os soldados muitas vezes se apegam à ideologia ou à identidade de grupo, às vezes desumanizando o inimigo para sobreviver. No entanto, momentos de humanidade persistem: arriscar vidas por camaradas, proteger civis ou recusar-se a cometer atrocidades. O vínculo entre soldados é forjado no terror e no sacrifício. Ao retornar para casa, muitos carregam feridas invisíveis, lutando para se reconectar com um mundo que não consegue entender. A guerra não termina quando a luta para. Ela persiste nas mentes daqueles que lutaram. Compreender a alma do soldado é chave para entender a própria guerra. Exploramos os custos ocultos da guerra. Crimes silenciados, heróis esquecidos, terra ferida, sociedades despedaçadas e a complexa alma do soldado. Essas verdades desafiam as histórias simples que nos contam, forçando-nos a confrontar tanto a crueldade quanto a compaixão. Estudar o lado oculto da guerra não é curiosidade mórbida, é prevenção. Quando reconhecemos todas as vítimas e todos os crimes, desmantelamos o mito de uma guerra justa. Dar voz aos esquecidos torna a história mais honesta e inclusiva. A complexidade total da história nos alerta sobre os padrões recorrentes da violência e a fragilidade da paz. Busque essas histórias, ouça os sobreviventes e questione as narrativas oficiais. Quanto mais iluminamos os cantos escuros do nosso passado, mais difícil é repetir nossos piores erros. Vamos honrar as vítimas, lembrar os esquecidos e aprender com o silêncio. Obrigado por ousar saber e por manter a conversa viva.